E já que eu avancei um pouquinho da matéria, permita-me que eu avance mais um pouquinho. Eu vou falar rapidamente sobre triângulos. Olha só, o capítulo 3 é só sobre triângulos, tem muita coisa para falar sobre triângulos, mas eu vou falar um pouquinho aqui e nós já vamos ter um montão de problemas para fazer em cima disso. Claro que você sabe o que é um triângulo, né? O triângulo é formado por 3 pontos que nós chamamos de vértices. Lembrando que vértice é uma palavra masculina, tá? O vértice. Então aqui nós temos o vértice A, o vértice B e o vértice C. Você pode usar quaisquer letras. Nós utilizamos, por convenção, letras maiúsculas para dar nomes aos vértices dos triângulos. E temos aqui segmentos de reta que ligam esses vértices. Esses segmentos são chamados de lados. Tipicamente, nós usamos letras minúsculas para dar nomes aos lados. Então, esse lado aqui, que é oposto ao vértice A, convenciona-se usar a letra minúscula correspondente. Então, esse lado aqui, você pode chamar de lado A ou então de lado BC, assim. Porque isso aqui é a convenção para você escrever um segmento. Então, você pode chamar isso aqui de lado BC ou então de lado A. Da mesma forma, nós temos aqui, oposto ao vértice B, nós temos o lado B, B minúsculo. E aqui, oposto ao vértice C, nós temos esse lado aqui, que pode ser chamado de AB, ou então lado C minúsculo. Muito bem, temos ainda aqui os ângulos. Tem aqui um ângulo, outro ângulo e outro ângulo. Convenciona-se usar para os nomes desses ângulos, colocar o nome do vértice com um chapéuzinho em cima para indicar que é um ângulo. Então aqui a gente tem o ângulo A, aqui temos o ângulo B e aqui o ângulo C. Convenciona-se, mas você não é obrigado a seguir isso. Você pode chamar de alfa, beta e gama, ou pode chamar de x, y, z. Não é obrigatório seguir essas normas aqui. Mas, por favor, para evitar confusão, use letras maiúsculas para indicar os vértices, tá? E letras minúsculas para indicar aqui os lados. E agora vem a propriedade importantíssima relacionada com os ângulos dos triângulos, que se chama lei angular de Thales. Você vai encontrar Thales escrito desse jeito, com TH, vai encontrar Thales escrito desse jeito aqui. E, na verdade, eu nem sei qual é a grafia correta, porque ele era grego, né? Não era assim que se escrevia o nome dele? Então, pode escrever Thales assim ou assim, não vai fazer mal, não. Lei angular de Thales. O que diz a lei angular de Thales? Ela diz que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos A mais B mais C, a soma dos ângulos de qualquer triângulo vale 180 graus. Essa é a lei angular de Thales. Isso aqui é muito fácil de demonstrar. Temos aqui um triângulo, vamos chamar de ABC aqui os vértices. E os ângulos aqui vão ser A, o ângulo B e o ângulo C com chapéu, né? Aí eu vou fazer o seguinte, vou traçar pelo ponto A uma reta paralela ao lado BC. Então, uma reta paralela ao lado BC, passando pelo ponto A. Vamos acabar de formar essa reta aqui que contém B e C. Então, temos aqui duas paralelas cortadas por uma transversal, na verdade por duas, né? Se a gente olhar para essas duas aqui, por exemplo, olha para essas paralelas e olha para essa transversal. Olha só o que nós temos aqui. Esse ângulo é igual a esse, né? Paralelas cortadas por uma transversal. Aqui nós temos ângulos alternos internos.
O que tem ângulos alternos internos? Lembra do Z do Zorro? Eles são iguais. Então, esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo, ele também é igual a B, ele tem o mesmo valor. Da mesma forma, se você considerar agora as paralelas e essa transversal, olha o que vai acontecer aqui. Esse ângulo e esse ângulo, eles são também ângulos alternos internos, eles são iguais. Portanto, esse ângulo aqui, ele vale C também. Esse ângulo também vale C. Então, olha só, formamos um ângulo raso com os ângulos A, B e C. Isso mostra que A mais B mais C vale 180 graus, um ângulo raso, né? Então, muito simples a demonstração da lei angular de Thales, né? Com isso aqui, já dá pra gente fazer um monte de problema. E eu vou colocar mais umazinha aqui, ainda relacionado com ângulos, que é o seguinte, eu vou colocar um triângulo retângulo. Sabe o que é um triângulo retângulo? É um tema lá do capítulo 3 sobre triângulos, que eu não falei ainda, mas é um conceito muito simples. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto. Ele tem um ângulo reto, aqui você já tem 90 graus. O total não tem que ser 180? Se aqui você já tem 90, quanto é que sobra para esses dois? Sobra 90 para esses dois aqui, para a soma dá 180. Então, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, e esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, nós vamos ter essa propriedade aqui. Alfa mais beta é igual a 90 graus. Claro, 90 graus somando com 90 vai completar 180. Então, também um montão de problema vai sair daqui. E já que a gente está adiantando os assuntos, quase que colocando a carroça na frente dos bois, né? Eu vou adiantar mais um conceito aqui, que é o conceito de bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo, ó, é uma definição bem, digamos assim, simplificada e provisória, porque tem muito mais do que isso aqui sobre bissetriz, tá? Bissetriz de um ângulo é o seguinte, você vai ter aqui um ângulo, que cansamos de ver isso aqui ao longo desse capítulo. A bissetriz é a reta que divide um ângulo ao meio. Assim, ó, essa reta é a bissetriz. Bissetriz desse ângulo todo aqui. Então você vai ter aqui esse anglinho igual a esse anglinho aqui. Cada um deles é igual a metade do ângulo original. Tem muito mais que isso, tá? Eu estou colocando aqui uma definição simplificada de bissetriz. Mas com isso aqui já dá pra gente resolver um monte de problema. Então, eu adiantei assuntos lá do capítulo 2 e até um pouquinho do capítulo 3, né? Para a gente poder tornar o capítulo 1 mais, digamos, emocionante, com mais questões resolvidas, né? Certo, então apresentadas essas definições aqui, vamos passar para problemas.